Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Seis, que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós falaremos novamente sobre upgrade. Então, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ajuda a fortalecer o conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, beleza? Então, vamos falar sobre upgrade. Vamos estar fazendo o upgrade da versão 11G para 12C, tá bom? Vamos estar utilizando a técnica aí com o script do Cat Upgrade, tá? Um formato totalmente manual. A gente vai estar fazendo aí todo passo a passo, mostrando para vocês. E isso vai ser feito em um ambiente que é single instance e que não é CDB, tá? Um não CDB. Então, vou estar demonstrando aí para vocês todos os passos para completar esse upgrade. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a demonstração, tá? Tenho aqui o script, que eu vou utilizar aqui para toda a demonstração. Vai estar disponível para vocês no link da descrição também, tá? As minhas conexões aqui da máquina virtual ao qual eu estaria fazendo a demonstração, tá? Cria uma máquina virtual. Tá aqui a máquina virtual, tá bom? E aqui eu estou conectado nessa máquina virtual com o MOBA, tá? Podem utilizar aí o recurso de SSH que vocês preferirem, tá bom? Então, deixa eu contextualizar vocês, tá? E aí depois a gente vai para o nosso passo a passo. Bom, como eu falei no início, né? O vídeo é um vídeo de upgrade. A gente vai estar fazendo upgrade do 11G para o 12C. Um banco single instance que não é CDB, tá? Ou seja, não tem multitenant. E a gente vai estar utilizando aqui a ferramenta do Cat Upgrade, tá? Na verdade, a ferramenta, né? O script do Cat Upgrade. É o script aí que faz o upgrade. E a gente vai estar fazendo o processo aqui, não até não coloquei aqui, vou colocar agora, tá? Utilizando o Cat Upgrade, processo todo manual. Então a gente vai fazer todas as etapas manualmente, tá? Já tem alguns vídeos aí no canal que eu ensino a fazer com outras ferramentas, com AutoUpgrade.jar, até mesmo com DBUA, tá? Lá tudo que a gente vai fazer aqui, nessas outras duas ferramentas, tudo que a gente vai fazer aqui, tirando a parte do restore, né? Fica transparente, tá? A gente executa só alguns comandos e por trás ele faz uma série de coisas que é as coisas que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, esse é o nosso contexto. Upgrade 11G para 12C, 5 instance não CDB, utilizando o Cat Upgrade, né? E processo todo manual. Beleza? E o nosso ambiente, né? Como é que é a configuração da minha máquina? Então, tem um SO Oracle Linux 7.5 instalado, tá bom? Uma máquina virtual aqui com 4 GB de RAM, 80 GB de HD, né? Uma máquina bem básica mesmo, só para demonstração, tá? Com um potencial computacional muito baixo. E aí eu tenho os SGBDs 11204 e o 12201, tá? As versões específicas aqui, que é os componentes do nosso upgrade, né? 11G para 12C, então 11204 e 12201. Eu tenho as duas instalações feitas do SGBD feita na minha máquina e ambas na versão Enterprise Edition, tá? Então esse aqui é o nosso ambiente. Só para demonstrar, tá? Tá aqui. Estou aqui minha versão 11 instalado, tá bom? O listener aqui já está no ar, tá? Desse meu banco, dessa minha instalação 11. Tem aqui as variáveis de ambiente, tá? Vou estar deixando aí disponível para vocês também um template dessas variáveis de ambiente para vocês configurarem, tá? Com aqui as variáveis de ambiente pertinentes à versão 11, tá? Tenho aqui também a minha instalação 12, tá? Aqui essa é a primeira conexão do shell, essa aqui é a segunda conexão. Então, a instalação 12 está aqui, ok? Tem aqui minhas variáveis de ambiente também do 12, como eu falei, vai ter um template para vocês configurarem. E o listener aqui da minha versão 12, tá? E aqui na minha última conexão eu tenho os backups, tá bom? O backup que a gente vai utilizar aqui para restaurar. E aí vocês vão entender aqui por que desses backups, tá? Então aqui contextualizada a parte das minhas conexões, tá? Vamos aqui para o nosso passo a passo. Antes disso, pessoal, a gente está fazendo aqui o upgrade, né? Como eu falei aqui,
com o Cat Upgrade, o processo todo manual, tá? Mas também a gente pode fazer o upgrade, né? Tem formas mais simples de fazer, tem outras formas de fazer, tá? No meu canal aí tem outras formas. Eu até pontuo também outra forma que tem que fazer é com o Data Pump, tá? XDP MDP. Então você pode fazer esse upgrade de qualquer versão para uma versão superior. É até mais simples, tá? Simples e menos problemática. Você faz o export, como a gente vai lidar com os dados, né? Não com a estrutura em si do SGBD da versão. Então é só extrair registro e importar registro. Então você pode sair de qualquer versão para uma superior. Então você faz um export dos dados e faz um import na versão superior. Tá? É até mais simples de fazer. Então só uma observação, tá? Uma aspas aí para vocês saberem que existem outras formas. Tá? Beleza. Como é que vai se dar a nossa demonstração, tá, pessoal? Vão ser duas partes. Parte 1, restore do backup. E a parte 2, o upgrade de fato. Tá? E dentro do upgrade vai ter três atividades a serem cumpridas aqui. Quando a gente entrar na parte do upgrade, eu pontuo elas, tá bom? A primeira parte, pessoal, é a parte 1, é a parte do restore do backup, tá? Por que restore do backup, pessoal? Deixa eu contextualizar vocês aqui também nessa parte. Por quê? Imagine que essa máquina que eu estou aqui agora é a minha máquina de destino, tá? Ou a máquina que eu estou... Pode ser até na mesma, né? Que eu instalei, que eu vou fazer a instalação do SGBD da versão mais superior. Mas imagine que a gente está mudando de host também, tá? Então eu tenho aqui o backup do meu ambiente produtivo, né? Do ambiente que é produção. Estou aqui na máquina de destino, né? Onde eu vou fazer o upgrade. E aí eu vou fazer todo o processo aqui, tá? Por que isso é interessante, pessoal? Às vezes você pode ter aí um período de downtime muito pequeno, né? O que você pode fazer aqui? Restaura, que é o processo que a gente vai fazer aqui. A gente vai restaurar na versão 11 e depois fazer o processo de upgrade na versão 12, né, na instalação do 12. Restaura e deixa em modo mount, e aí você cria um standby gerenciado por scripts, tá? Vai copiando os arquivos da produção, ok? Aqui para essa máquina de destino, e vai só fazendo recover. Recover, até o dia que você planejou para fazer a migração. No dia você faz só o processo de upgrade, tá? Aqui no caso você abriria o banco, né? Que é o que a gente vai fazer, inclusive a gente vai abrir o banco, reset logs. Depois que abre o banco a gente faz o processo todo de upgrade, tá? Então isso diminuiria no seu tempo de restore recover do backup, tá? Nessa forma de standby. Então nesse cenário aqui é que essa demonstração se aplica melhor, tá bom? Se você não fizer dessa forma, você vai ter o tempo também de restore e recover incluído em todo o seu processo de upgrade. Então a sua janela vai ter que cobrir tanto o restore e recover quanto o upgrade. Se você criar o standby, só copiando os archives e fazendo o recover, você elimina o tempo de restore e recover, de restore na verdade, né? Então isso vai diminuir bastante o seu tempo de upgrade, tá? Principalmente se você tiver uma janela pequena para fazer todo o processo. Uma janela disparada, tá? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Primeira parte, restore do backup, tá? Aqui eu estou fazendo de uma forma, pessoal, mas existem várias formas de vocês fazerem o restore, tá? Como quem chega aqui nesse vídeo, eu espero que seja um DBA que tenha um pouco mais de experiência, né? Você vai saber aí algumas formas de poder fazer o restore recover, tá? Então eu só estou fazendo de uma maneira. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem aí. Quem tiver mais dúvidas, quiser aprender um pouco mais, até sobre backup e restore, no link da descrição, vai ter um link na descrição aí do vídeo, tá, pessoal, de um curso meu, onde eu ensino aí, eu falo do RMAN, ensino como fazer backup, ensino como fazer restore. Tá? Inclusive nesse curso também tem a parte de data pump que eu mencionei aqui, tá? Eu ensino também a mexer com data pump. Então quem quiser aprender mais, link na descrição aí, tem um curso meu falando de backup, RMAN Backup, RMAN Restore e Data Pump. Fechou? Então vamos seguir a sequência aqui, tá? Essa primeira parte eu não coloquei aqui, mas ela é toda na versão 11G. Vou colocar aqui para depois subir para vocês aí ficar tudo certinho, tá? Então a gente vai fazer esse restore, tá?
E aí tudo na versão 11G, né? Então eu estou aqui do meu lado na conexão onde eu estava no 11G, certo? Vou limpar a tela aqui. Vou rodar novamente as variáveis de ambiente, tá? Deixa eu até conferir. O nome do meu banco ali, ele é o RCL. Então aqui está o RCL. Beleza. Tá. E aqui eu tenho meus backups, tá? A primeira parte a gente vai restaurar o SP file, recuperar o SP file, né? No meu backup eu já incluí um backup do pfile, tá? Então, se eu vier aqui via init, está todo configurado aqui, tá? Todas as minhas pastas existem e tudo mais. Beleza? Deixa eu só conferir se essa aqui existe. Se não existir, eu vou criar agora. Encadir -p. Essa aqui pode dar um probleminha se não tiver lá. Beleza. Vou startar por esse SPFile. Já até coloquei o comando aqui puxando por lá, ó, que é o caminho aqui desse backup. Ó. Passa ali o 02. Então, SQL Plus /dba. Ele vai subir como idle instance. Vou fazer o startup ali. Dá um alt per file. Ele startou, já vou criar o SPFile aqui, pessoal. A gente vai precisar dele mais para frente, tá? Então, create SPFile from SPFile que a gente acabou de startar. Lá ele criou, ele vai criar no Oracle Home DBS, tá? Então, vai estar lá esse cara. Vou chutar o banco e vou fazer o startup no mount de novo, só para ele subir com o meu SPFile já. Tá? Startup no mount, ó, subiu. Beleza? Depois disso, a gente vai restaurar o control file. E aqui eu já vou sair do SQL Tools e entrar no RMAN. RMAN target barra. O control file eu tenho aqui, é esse carinha aqui. Ó. O comando ele já está buscando por ele. Tá bom? Ó, perceba que ele acessa aqui, ó. O RCL not mounted. Restore control file. Beleza? Restaurou aqui nesses dois locais. E aí depois disso, montar o banco de dados. Já posso montar o meu banco de dados, porque eu tenho o control file. Beleza, banco montado. Depois disso, fazer o cross-check dos metadados, tá? Isso é interessante de fazer, porque às vezes pode ter algum metadado que tá no RMAN, mas não tem o backup. Então, às vezes pode dar problema na hora de fazer o restore. Tá? Então, é sempre bom fazer esse cross-check. Então, eu deixei o bloco aí de todos os cross-checks que... Na verdade, deixa eu tirar só esse obsolete aqui, que não precisa. É só esse bloco aqui. Tá? Então, ele vai fazer cross-check de tudo, ou seja, validar os metadados. E se tiver algum metadado que não tem essa informação, ele vai apagar. Tá? Então, não tem nada ali praticamente, ele já finalizou. Depois disso, eu vou catalogar meus backups, que é aquela pasta onde está o backup, aqui, ó. O 02, né? Então eu vou catalogar esses caras para o RMAN reconhecer eles e quando eu fizer o restore recover, ele buscar por eles. Beleza, catalogou todos aqui. Só não catalogou o init, porque ele não é backup de RMAN, tá tudo certo. E depois fazer restore e recover, tá, pessoal? Então já vou mandar direto aqui, para não perder tempo, tá? Deixa ele executando aí, assim que eu finalizar a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui o Restore Recover, né? Restore aqui ele finalizou, foi rapidinho no meu caso aqui. É um banco pequeno, eu fiz um backup de um banco com quase nada, então ia ter pouca coisa mesmo, tá? E aí o Recover, ele aplicou os arquivos que foram pertinentes, e aí ele deu esse erro porque ele precisaria da próxima sequência de arquivo para poder continuar. Como aí ele não tem, a gente não vai ter mesmo, aí a gente vai fazer o quê? Abrir o banco em Reset Logs, tá? Então, eu vou sair. Eu acho que eu posso executar aqui direto no RMAN. Vamos testar. Open Reset Logs. Beleza, ele vai executar ali. Ele vai fazer uma série de coisas. Uma delas é zerar a sequência do SCN e iniciar uma nova encarnação. Vamos deixar ele concluir aí. Ó,
Já finalizou. Então, Database Opening. Se a gente sair aqui, SQL Plus CDBA, eu tenho aqui, Select, Instance Name, Status from $instance. Então, eu tenho o meu banco aqui restaurado na minha versão 11, tá? Que é a versão de origem. Então, passamos aqui por toda a parte de restore do backup, tá, pessoal? Como eu falei, existem várias formas de fazer. Vocês façam da melhor forma que vocês quiserem, desde que no final tenha um banco aberto, igual eu fiz aqui, tá? E então, fiquem à vontade. E aí a gente vai agora para a parte 2, que é a parte do upgrade mesmo de fato, tá? E aqui na parte 2 a gente vai ter 3 atividades. Atividades antes do upgrade, atividades para o upgrade, tá bom? E atividades após o upgrade, tá? A gente tem uma série de comandos aqui para fazer. Então, vamos por partes. Primeira parte, atividades antes do upgrade, tá? Aqui tudo que a gente fazer vai ser basicamente nessa versão 11, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aqui. Primeira coisa, pessoal, remover o EM. Tá? Na versão 11 anteriores, o EM ele vinha como um repositório dentro do próprio banco, tá? A gente precisa remover isso, tá? E aqui tem duas formas, tá bom? Pode ser pelo MCTL com MCA para dropar ou rodando o script aqui. Vou tentar da primeira forma ali e vamos ver se vai funcionar. Vou sair aqui do banco, vou sair do SQL Plus, na verdade, rodar as variáveis aqui de novo. Vou rodar esse do status aqui. Eu acredito que o meu banco eu não tinha, ou se tinha, aqui ele vai dar problema. Ó, ali ele não reconheceu. Eu vou rodar aqui o do drop. Só para ver se ele vai reconhecer. Eu acho que ele vai dar erro, mas vamos tentar aqui. Ver se ele vai... ele não reconheceu, deu erro mesmo, né? Então vamos pela segunda forma. Segunda forma aqui. Esse stop DB console só se estivesse rodando, tá? Seria esse mesmo comando aqui de cima, só que do stop. Vou colocar aqui até uma observação. Se necessário. Nesse caso aqui não vai ser necessário, tá? Então vou rodar aqui esse set echo. E vou rodar esse script aqui, ó, da minha instalação do 12, ó, percebam. Esse em remove é um script do 12. Então eu já passei eu estou passando o home aqui direto, tá? E vou rodar o em remove, tá? Ele leva um certo tempinho para apagar, tá bom? Vamos deixar ele rodando aí, assim que ele finalizar a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui o drop. Com aquele script, tá? No final ele fala que foi feito com sucesso. É basicamente ele dropando os objetos e os esquemas relativos ao EM, tá? Então aqui, ó, uma série de sinônimos dropados, né? Ele dropa aqui um usuário MGMTView e algumas informações aqui também de Sysman e tudo mais, tá? Basicamente ele dropando os objetos usuários do EM. Então, feito isso, tá tudo ok. Fechou? Então, a próxima parte aqui é validar FRA. Tá? FRA, que é a Fast Recovery Area. Esse aqui, basicamente, por conta dos archives que é gerado na hora do upgrade, tá, pessoal? O banco tem que estar em archive. Então, é basicamente para isso que a gente vai validar. Vou executar esse show parameters aqui, só para vocês verem, né? Tá localizado no meu /01. E esse é o size. Eu vou aumentar o size para 20 GB. E isso que tem que ser compatível, pessoal, com o seu espaço em disco, tá? Vou rodar aqui 20 GB e deixar ele com 20. Ele valida se esse size aqui está coerente. Se tiver muito baixo, o auto-upgrade, na hora de a gente fazer a pré-configuração lá, ele vai reclamar, tá? Então, se for ASM, ele provavelmente já vai estar com o tamanho total do disk group alocado para FRA. Tá? Então, só fazer esse ajuste da FRA que está tudo certo. A outra parte, pessoal, é coletar as estatísticas. Tá? Coletar estatísticas aqui
do banco antes de fazer. A gente vai fazer isso antes, vai fazer depois também, tá? Mas ele pede também para fazer essa coleta, é importante. Para fazer aquilo ali, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um script aqui, ó, vi stat.sql. E vou inserir todos esses comandos só para rodar tudo de uma vez. Para não ter que ficar esperando de um por um terminar. Então, salvei. Stat.sql. Vou entrar de novo no banco e vou rodar esse cara. Stat.sql. Aí ele vai coletar as estatísticas conforme a gente especificou aqui. Tá? Então ele vai coletar do banco inteiro, saldo do dicionário de dados e estatísticas fixas de objetos. Tá? Então ele vai fazer essa coleta aí. Vamos deixar ele rodando. Assim que ele finalizar, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui a coleta de estatísticas, tá? Então, essa parte de coleta também é importante. Próxima parte, limpeza da Recycle Bin, tá? Então, é só fazer esse purge da Recycle Bin aqui. Tá? Se tiver lixo lá, ele vai remover. E aí, né, os objetos que foram para a lixeira vão ser removidos agora de fato. É importante sempre limpar, porque quando você dropa um objeto e não dropa com o purge, ele vai para a lixeira. E pode ser que ele acumule lá e fique ocupando muito espaço no tap space. É claro que se a rotatividade do espaço precisar, ele vai liberar, né? Mas é sempre importante fazer esse purge para fazer essa limpeza automática. Recompilar os objetos inválidos, tá? Antes de fazer o upgrade também é importante fazer essa recompilação. E aí a gente chama o script do TLRP, que vai fazer uma recompilação geral do banco de dados, tá? Vou rodar ele aqui. E a gente vai rodar ele depois também do upgrade, mas é importante rodar antes, tá? Bom, aqui ele está dando esse monte. Geralmente, se você rodar, aqui ele deu esse monte de mensagem, pessoal, porque eu tinha executado o set echo on, set server output on, tá? É só dar um exit e entrar de novo e rodar ele, porque aí ele não vai dar esse tanto de mensagem aqui, tá, pessoal? Mas tudo bem, sem problema. Rodou, finalizou aqui, ó. Finalizou com sucesso, tá? Depois disso, ajustar o parâmetro processes, tá? Se ele estiver muito baixo, se eu não me engano, se ele tiver menos de 300, tá, pessoal? Ele vai dar um erro lá falando que precisa ajustar, tá? Na verdade, ele vai reclamar, né, que vai dar um erro, né? Então, vou fazer aqui, ó, show parameters process. Se eu não me engano, o meu aqui tá padrão 300. Process, não, padrão 300, 150 só. Então, eu vou colocar 600, que é um valor que é o aceitável. Tá ajustado. E aí a gente tem que reiniciar o banco de dados, tá? Porque esse é um parâmetro estático. Então, eu vou reiniciar, vou fazer um chute. Immediate. E aí ele vai fazer o processo de shutdown do banco de dados. Close, dismounted e shutdown. Aí vou startar. Já vou startar de cara aqui direto. E vou executar ali o show parameter novamente. Show parameter, agora ele está com o valor 600. Beleza? Então essas são as atividades aqui, ó, antes do upgrade. Tá? Então a gente agora vai para a segunda parte das atividades, que é as atividades para o upgrade de fato. Tá bom? Então a gente vai estar fazendo essa sequência. A primeira atividade aqui que a gente faz dentro dessa segunda etapa é validar se pode ser feito esse pré-upgrade, tá, pessoal? E aí a gente faz uma sequência aqui bem interessante. Eu vou estar chamando o Java da instalação do 11, ó, eu percebo 11.203, tá? E chamando o pré-upgrade.jar da instalação 12, tá? Da versão 12.2 e superiores, pessoal, não tem mais aquele é um script, né, pré-upgrade.sql, se não me engano. Agora é esse pré-upgrade.jar, tá? Não existe mais aquele script, agora é o pré-upgrade.jar, versões 12, 2 ou superiores, tá? Então, a gente vai fazer esse processo de validação chamando esse jar, né? Passando o Java da instalação de origem, o pré-upgrade.jar da instalação de destino, esse terminal text aqui para ele fazer todo o processo, tá? Então, eu vou sair aqui, tá bom?
e vou executar esse comando aqui para ele fazer esse pré-upgrade, tá? Ele vai dar umas saídas para a gente vai analisar essas saídas, tá? Então, vou rodar ele aqui e ele vai fazer todo esse processo de pré-upgrade, tá? Vamos deixar ele rodar e assim que ele finalizar a gente continua. Bom, ele finalizou aqui, pessoal. A execução é rapidinha mesmo, tá? Ele dá uma série de informações, no final aqui ele dá aqui os scripts de pré-upgrade e pós-upgrade. Esses caras aqui eles vão ser etapas executadas aqui, tá? Que a gente vai passar por elas agora. Mas vamos dar uma olhada rápida aqui na saída que ele deu. Ó. Ele dá uma série de saídas. Ó. Aqui o comando que a gente executou. Pá. E aqui tudo abaixo é a informação que ele traz dessa execução. Tá? Então aqui ele dá informações do banco, dá informação dos componentes que vão ser feito o upgrade. Tá? Todos aqui estão aptos a sofrerem o upgrade, todos estão válidos, né? Antes do upgrade, ele sugere faz algumas sugestões, tá? Para execução. Essas etapas aqui que a gente executou antes, pessoal, ó, se você não executar nenhuma delas, fatalmente ele vai acusar aqui nessa parte, tá? E você vai ter que fazer de qualquer forma. Então, a gente já fez antes aqui, justamente já para nessa execução aqui que ele faz, de validação do pré-upgrade, para já aqui ele falar, não, muita coisa já foi feita, então não precisa ficar passando. Tá? E aqui ele sugere fazer a execução daquele pré-upgrade, que a gente vai fazer agora. Tá? As table spaces que existem, se tiver alguma que precisa fazer algum resize aqui, ele vai acusar. Tá? Ele está aqui reclamando da SGA, tá? Mas é porque minha máquina é muito pequena, então provavelmente ele vai reclamar mesmo. Tá? Então não precisa fazer esse ajuste aqui. Tá? E aqui, sugestões de recomendação. Ele recomenda, né, algumas recomendações, não necessariamente você vai executar. Tá? Remover alguns componentes, se necessário. Aqui ele está falando do OLAP. Fazer a remoção, a gente não vai fazer, tá? Não precisa. Ele está falando aqui do Apex também. Depois do upgrade, ele sugere fazer o upgrade para a versão 5. Tá? Apex é outra história, você pode atualizar depois, não tem problema. Depois do upgrade também, rodar aqui o script de pós-upgrade, a gente vai fazer também, é uma das etapas que está aqui. Tá? E aqui ele fala de algumas recomendações. Tá? Basicamente é coletar estatísticas, e aí a gente vai fazer isso também após. Tá? Algumas coisas de informações e os scripts aqui que ele passou. Tá? Então é importante sempre avaliar essas mensagens aqui, pessoal, para ver se tem alguma coisa importante para ser feito antes, tá? Para evitar problemas na hora do upgrade. Fechou? Então, feito isso, agora sim, ó, corrigir aquele que foi apontado no log pré-upgrade. Como eu falei, se tiver alguma coisa apontando de erro aqui, é importante corrigir. Tá? E rodar o script de pré-upgrade fixup, que é esse cara aqui que ele apontou. Tá? Então eu vou rodar ele aqui, eu já deixei ele pronto. Tá? Entra no banco, novamente. Espera aí que não copiou. E vamos rodar o script. PR. Colar. Tá? Algumas coisas aqui que ele aponta, se tivesse alguma coisa que ele conseguisse arrumar, ele arrumaria. Algumas coisas aqui que ele dá alguns problemas, tá? Mas isso aqui você pode ignorar. Tá? Esse AMD e esse MBU Refresh são coisas que não vão impactar na hora do upgrade, e o Apex, né? Você pode fazer o upgrade depois. Isso aqui não tem problema. Tá bom? Então, se der mais erros além desses aqui, aí você tem que fazer a validação. Beleza? Depois disso, a gente vai chutar o banco. Aí todas as etapas aqui para fazer o upgrade foram cumpridas. Vamos chutar o banco de dados, vamos desligar. E depois disso, a gente vai fazer uma cópia dos arquivos da pasta DBS. Então, finalizou ali. Vou sair. Só para vocês verem, eu vou entrar aqui no diretório DBS. Por que a gente está copiando? Tá? Porque... Opa, copiou errado ali. Porque a gente vai fazer agora o startup upgrade na versão 12. Tá? CD, esse diretório, ó, perceba, a gente vai copiar tudo isso aqui. Tá? Basicamente é o SP file aqui. Tá? Então, a gente vai copiar tudo isso aqui.
para a instalação do 12, ó, percebam, para a instalação do 12. Que nesse momento não vai ter nada, então a gente vai estar copiando tudo isso aqui. Então, eu vou executar esse comando. Aí vocês coloquem o home conforme o home de vocês, tá, pessoal? Esses home aqui é o da minha instalação, tá no padrãozinho. Então, coloque conforme o de vocês. Tá? Depois disso, é fazer o Startup Upgrade. Tá? Como o SP File foi copiado aqui para o DBS, ó, a gente vai conseguir fazer o Startup agora pelo 12. Tá? Então, a próxima etapa agora é na versão 12. Tá? Então, eu vou mudar aqui de conexão, que é aqui que eu estou no 12. Tá? Então, eu vou dar um VI na versão 12 aqui. Vou só conferir, ó, o Oracle Seed está o RSL mesmo. Tá? E vou rodar as variáveis de ambiente do 12 agora. Ok? Vou entrar no banco de dados. Como eu copiei os arquivos para a instalação do 12, a hora que eu der o Startup Upgrade, ele vai buscar lá naquele cara. Padrão ele buscar aqui na pasta DBS. Então o Startup Upgrade vai rodar aí. Vamos startar. E aí vamos aguardar aqui e aí a gente continua nessa parte. Montou. E aí abriu o banco de dados. Eu coloquei aqui algumas consultas só para vocês verem o status, tá? Ó, Open Migrate, tá? E o banco está read write. Quer dizer que ele está pronto aqui para a gente fazer o upgrade, tá, pessoal? Então, startando aqui no 12, a próxima etapa é o quê? É fazer o upgrade, tá? E aí a gente vai chamar o cat upgrade, tá, pessoal? Agora sim a gente faz a chamada do cat upgrade, tá? A gente vai entrar na pasta do admin, tá bom? Que é onde está esse script do cat upgrade, e aí a gente vai chamar o Perl aqui com o catctl.pl para essa execução e ele fazer todo o processo, tá bom? Então vou sair aqui, ó. Sair da versão 12, vou entrar aqui, ó, cd admin, tá? Tem uma série de scripts aqui, que são os scripts que vêm na própria instalação, tá? Mas a gente não vai executar todos, a gente vai executar só esse cara. Então, a gente vai estar chamando o Perl pela própria instalação do Oracle Home, tá? Na pasta Perl bin Perl. E aí, chamando o script, a gente dá o cd nesse diretório justamente porque tem o cara aqui, ó. ls, só para vocês verem. Cat upgrade, está lá o arquivo. Ó. Então a gente vai executar o upgrade dessa forma aqui. E aí ele vai fazer iniciar todo o processo de execução, ó. E aí ele começa. Tá? E dá uma série de informações aqui, ok? E aí ele começa a fazer os upgrades. E aqui ele vai dando o progresso da execução, tá? Aí é só ir acompanhando, não tem que fazer mais nada daqui para frente, pessoal, é só acompanhar, esperar ele finalizar. Assim que ele finalizar, a gente dá continuidade. Beleza? Bom, pessoal, finalizou aqui o upgrade. Ó. Ele vai dando uma série de saídas aqui, certo? Interessante vocês visualizarem aqui, ele vai atualizando os componentes, aí vai mostrando ali o tempo que ele está levando para atualizar os componentes, essas informações totais. Tá? No fim ele fala que levou um pouco mais de 1 hora para finalizar, e aqui tem os logs da atualização. Tá? Aqui tem uma pasta de logs, onde está todos os logs, né? Vamos dar uma olhada aqui, vou usar aqui a conexão do Nova Backup, CD. Ó, tem todos os logs aqui, inclusive esse outro aqui do Upgrade Summary. Tá, vamos dar um visu nele. E aqui ele mostra. Só esse arquivo aqui mesmo, tudo que foi atualizado, os componentes que foram atualizados, que foram para 12. Oracle Server, Java, Workspace, Manager, o OLAP. Ele desabilita a opção, catálogo. E aí ele mostra todos os componentes que foram atualizados, né? E o tempo que levou em cada um aí. Tá? Então é bem bacana. No final aqui ele também mostra o total dessa parte do upgrade e que ele mostra também para atualizar o cita para atualizar o time zone com a DBMS DST Package, tá? É um dos itens nossos aqui do pós-upgrade, beleza? Então,
upgrade finalizado, tá, pessoal? Então, essa segunda etapa aqui, ó, que é a parte do upgrade, finalizou, tá? Então, o seu banco está atualizado. Feito o upgrade para o 12C, no caso aqui do 11 para o 12. Tá? E após isso, as atividades após o upgrade. Então, vamos executar essas atividades aqui, tá bom? Se eu não me engano, no final do processo, vou limpar a tela aqui. O banco fica on também. Aí não fica on, fica off. Mas vamos ativá-lo aqui, colocar online. Plus/sysdba startup. Uma outra observação aqui, pessoal, um detalhe que eu esqueci aqui no item na parte de upgrade, tá? Eu falei aqui para copiar, ó, fazer essa cópia do Oracle Home DBS, né? Mas eu esqueci de mencionar aqui que é importante você copiar do Network também, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque para mim é irrelevante, porque, né, é só um laboratório, então não vai ter nada aqui dentro dessa pasta Network. Mas é importante vocês executarem essa parte aqui também, por quê? Porque deve ter o seu TNSI, o SQLnet.Hora, que deve ter configurações aí para a sua aplicação, tá? Então copia também o que tem aqui dentro para a instalação da versão 12, tá? Só para vocês aí não terem problema na hora de conectar a sua aplicação, beleza? Só uma observação aí que eu tinha esquecido. Beleza. Atividade pós-upgrade, primeira coisa, recompilar objetos inválidos. Tá? Vou executar esse script aqui. Já executo o TLRP da versão 12. Tá bom? TLRP da versão 12. E aí ele vai recompilar possíveis objetos inválidos aqui que talvez existam no meu banco após o upgrade. Tá? Não só de objetos do próprio Oracle, tá? Mas objetos também que não são do próprio Oracle. Beleza? Vamos deixar ele executando aí. Assim que ele finalizar, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui a recompilação dos objetos inválidos, né, com o TLRP. Tá? Ele executa a procedure aqui. No fim, ele fala tudo o que ele fez, né, o tempo que ele levou, e finalizado com sucesso. O próximo passo aqui, pessoal, é coletar estatística. Tá? Nós fizemos isso lá no primeiro momento, né? Então, eu já tinha criado o script. Os mesmos comandos que tem aqui, ó, certo? Que a gente executou antes de fazer o upgrade, então a gente vai executar eles novamente, tá? Como eu tinha mostrado para vocês, eu tenho aqui um script, né? Dá um cat já direto, ó, um script aqui que a gente criou, já com esses comandos. Então eu vou rodar ele novamente, já que ele está pronto aqui, né? Vamos facilitar a vida. @stat.sql, beleza? Deixa ele executando aí. Assim que ele finalizar, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui a coleta das estatísticas, tá? Ele dá aí todos os resultados, falando que executou com sucesso. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é rodar aqui alguns scripts pós-upgrade, tá? Que geralmente a gente roda e é bem recomendado você rodar. São esses dois, ó. O TLU da versão que a gente fez o upgrade e o cat up_pst. Tá, eu coloquei aqui o propósito de cada um, tá? Esse primeiro aqui, ele vai exibir, né, ali informações do tempo decorrido de cada execução do upgrade de cada componente, e esse script ele pode ser executado ali a qualquer momento após o upgrade, tá? E o cat up_pst, a gente executa ele para ele executar aqui algumas ações de upgrade, né, restantes que não exigem que o banco esteja no modo upgrade, tá bom? Então algumas atividades de pós, né? E aí aqui uma observação importante, ó, se você executar uma atualização manual e não executar esse cara, seu banco aí pode sofrer degradação de desempenho ao longo do tempo. Vou deixar isso aqui até de caixa alta, porque é importante, né? Então roda para não ter problema aí de performance, tá? Então vou executar esse cara aqui, certo? Aí ele vai trazer uma série de informações. Basicamente as informações que tem no log lá no final do upgrade, né? Todos os componentes atualizados, o tempo que levou cada um, né? E a versão que ele foi. E aí o sumário aqui, né? É aquela mesma informação do log, basicamente. Tá? E agora então vamos executar o segundo aqui. Vamos rodar ele.
e deixar ele finalizar aí. Está trazendo esse monte de informação porque, né, tinha executado o set echo e o set serve output aqui da estatística. Já finalizou rapidinho, certo? E aqui ele executou algumas operações, tá? Então é só executar ele mesmo, não tem nenhum problema. E aqui ele finalizou com sucesso, tá? Após isso, pessoal, rodar aquele script de pós fixup que estava lá na saída lá do pré-upgrade, tá? Eu vou fazer o exit aqui, pessoal, só para ele desconfigurar lá o set output, tá? Então eu vou rodar aqui, pós fixup, ele vai executar uma série de processos aqui de pós-atualização mesmo, tá? Então vamos deixar ele executar aí, assim que ele finalizar a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui, né, essa execução do script, tá? Ele faz alguns ajustes e tudo mais. No final ele fala aqui o que ele fez, né? E o que ele conseguiu ajustar, o que ele não conseguiu, tá? Esses que ele dá erro aqui, de time zone, dependente objects, esse upgrade standby aqui, é uma recomendação ele fazer o ajuste aqui manual, mas não necessariamente você precisa fazer, tá? Então, se der só esses erros aqui, vocês podem ignorar. Outros erros vocês precisam ajustar, tá? Então, após isso, a parte de upgrade mesmo, pessoal, foi toda finalizada, tá? Agora aqui para frente é só ajuste fino mesmo do banco. Após o upgrade, que algumas coisas ficam, né, desconfiguradas e agora a gente vai reconfigurar aqui, tá? A primeira delas é ajustar o listener, tá bom? Como a gente viu lá no início, o listener está no ar, né? Se eu vier aqui, ó, tem um comando aqui já salvo, o status do listener, aqui do 11 ele vai estar online, então eu vou colocar ele off, stop, vou parar o 11, deixar só o 12, tá? Porque não faz sentido, né? A gente não está mais na versão 11. Então, parou o listener, se eu vier no status aqui de novo ele dá erro. E aqui, se o listener não tiver registrado o banco, vamos ver, não registrou. A gente vai ter que fazer esse ajuste aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no banco, tá? E fazer esse ajuste aqui no parâmetro local listener. Então, eu vou colocar aqui, eu até não coloquei, vou colocar show parameters, listener, porque fica mais fácil que ele pega todos. Show parameter listener, tá? Aqui o parâmetro não tem nada, tá? Eu coloquei aqui uma observação, né? Pode ser que esse parâmetro ele venha configurado com algum valor, que seja algum valor da versão 11, tá? A primeira coisa que você vai fazer é limpar ele. Então, vou colocar aqui alter system set local listener igual. Aí, se não funcionar, executar abaixo, tá? Só se você fizer esse alter system aqui e fizer o status de novo e continuar sem registro, aí você vai para essa segunda parte. No meu caso aqui o listener já estava, né? Não está configurado. Deixa eu fazer o teste, né? Alter system register. Vamos ver, status, não registrou, tá? Então a gente vai executar aquele comando ali, que é o registro com o descritor completo, tá, pessoal? Eu vou colocar o IP da minha máquina, tá? É só confirmar o IP, se é esse mesmo, fconfig 178 mesmo. Porta 1522 é a porta 1522, scope both. Vou ajustar, vou executar esse cara aqui. Se eu fizer o show parameters novamente, ele tem que mostrar ali alter system register para forçar o registro. Então, em teoria, agora é para ele estar registrado. Tá? Não registrou. Vamos ver aqui novamente.
System. Ah, tá errado aqui, ó, meu IP, ó. IP aqui tem o 1, né? Aqui tá 0. Então vou executar novamente. Tá bom? Beleza, deixa eu conferir. Agora sim, Alter System Register. Beleza, e o status. Agora sim, ó, funcionou, tá? Só tinha errado ali no IP. Então ajustou, o registro do serviço aparece no listener, beleza? Então após isso, ajustar o parâmetro de compatible, tá? Esse parâmetro de compatible aqui, vamos ver como é que ele está aqui. Limpar a tela. Ele está com a versão 11, tá? Eu vou ajustar aqui, pessoal, mas é um detalhe muito importante, tá? Eu vou fazer o ajuste aqui. Ele é um parâmetro que exige restart, tá bom? Esse parâmetro de compatible aqui, ele implica diretamente na questão da performance, tá? Então tem que avaliar muito bem como que está a sua aplicação para ver se esse ajuste realmente é necessário de início ou não, tá? Pode ser que ali na primeira semana você fique com um compatible antigo, tá? E avalie. E depois você atualize, né, para a versão qual for feito o upgrade e avalie se vai ter impacto ou não. É interessante sempre fazer isso na homologação, tá? Se esse ajuste aqui vai impactar negativamente ou positivamente na performance, tá? Porque se você desativar ele, se você não colocar ele com a versão atual, ele vai deixar de utilizar todos os recursos e o potencial da versão atual. Tá? Então, é sempre interessante ajustar. Avalie esse ajuste antes na fase de homologação. Tá? Vou reiniciar o banco, Shut Immediate, porque ele é um parâmetro estático. E aí, só após reiniciar o banco é que ele entra em vigor. Então, Database Closed, Dismounted. Beleza, finalizou. Já vou meter o Startup aqui. Para ele iniciar tudo de uma vez. E vou validar se o novo valor entrou em vigor mesmo. Vou copiar. Só esperar ele abrir. Beleza, Open, Show Parameter Compatible, ajustado. Tá? Então, tenha essa observação em mente, tá, pessoal? Avaliar ali na fase de homologação se esse ajuste aqui realmente vai ter algum impacto ou não. Tá? O próximo ajuste é no etc OraTab, tá? Que é onde o Oracle sabe os bancos que existem na sua máquina. Tá? Então, eu vou ajustar esse cara aqui também. Para ele, eu preciso estar como root. Vou entrar como root aqui, certo? Vou editar esse cara. E também ele é importante para o startup automático, tá? Acho que já até tem aqui, ó, já está aqui. No meu caso, já tem ele aqui registrado, tá bom? Então é só colocar o formato dele, ele tem aqui um templatezinho. Você põe o Oracle Seed, o Oracle Home, Yes ou não. Tá? Se tiver Yes e você tiver configurado o startup automático, a hora que você reiniciar o servidor, vai startar o banco. Eu tenho um vídeo no meu canal aí, vou estar deixando no card para vocês, onde eu ensino a fazer o startup automático. Esse cara aqui é importante para isso também. Tá? E para o Oracle saber que você tem esses bancos aqui nessa máquina. Tá? Então, eu já tenho aqui cara, tem até um outro aqui de quanto banco eu tenho nessa máquina. Tá? Se não tiver, edita como root, tá? E adiciona essa linha, o Oracle Home e o nome do banco conforme o de vocês aí, tá, pessoal? Não necessariamente é igual ao meu, tá? Então, já está ajustado. Vou sair aqui. Próximo passo, a gente vai ajustar o password file, tá? Recriar o password file, tá? Que é o arquivinho da senha do SYS, tá? Para você poder algumas execuções precisam que esse cara esteja lá, tá bom? Então, vou sair aqui. Vou entrar aqui.
Ó, não tem esse arquivo. O nome do arquivo é padrão, ora pw, OSL, o nome do seu banco de dados, tá? E a senha que você configurou para o SYS. Então, só vou executar aqui. Ah, tá. A senha precisa ter uma especificação mínima, né? Então, ó, pessoal, depois de várias tentativas, ele aceitou essa senha aqui. Tá? É porque no 12 tem um nível de complexidade, tá, pessoal? Então, é por isso que ele reclama aqui bastante, tá? Se essa não for sua senha de SYS, não tem problema, você pode alterar, tá? Alter user sys identified by essa senha aqui, tá? Se eu não me alter user sys identified, vamos testar aqui. Vou entrar no banco. Eu acho que ele vai pedir para pôr aspas. Isso, vai pedir para pôr aspas duplas, tá? Para ele aceitar essa senha com o seu nível de complexidade. Beleza, alterou, tá? Aqui está o arquivo, o PW que ele criou. Tá? É importante fazer esse ajuste também, tá, pessoal? E por fim aqui, um ajuste que a gente tem que fazer também, pessoal, é do time zone do banco, tá? Ele vai ter, deixa eu limpar a tela aqui, vou entrar no banco de novo. Provavelmente ele vai vir com o time zone do 11, que é um time zone antigo, tá? Ó, time zone 14. Para a versão 12, se eu não me engano, é o time zone 20 alguma coisa, tá? Esse ajuste eu não vou fazer porque ele é um pouquinho complexo, eu deixei uma referência aqui para vocês, tá? Vai estar disponível esse arquivo, então é importante vocês ajustarem. Ele até reclama lá, né, fala para atualizar o time zone. Então, vou deixar essa tarefa aí para vocês, mas não se esqueçam de fazer isso, tá? Então, select aqui para ver qual é o time zone e uma referência aqui que vai ajudar vocês a atualizar. E por fim, pessoal, é importante fazer um backup, tá? Depois que atualizou, fez tudo, todas as configurações, né? Ajustou todas as configurações, faz o backup, tá? De imediato, para você já ter a segurança aqui de que todo o seu processo foi feito, que vai ter um backup aí para você poder fazer atuar, né, com o backup se necessário. Então, pessoal, fizemos todas as etapas aqui do upgrade do 11 para o 12, né? Single Instance não CDB, utilizando o CAT Upgrade, tá? Todo o processo todo manual, tá? Vocês viram aí que tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas, tá? Não esqueça de nenhuma. É importante sempre estar fazendo todas, tá? E no fim você tem o banco online e operacional, tá? Guardar instance e select asterisco from $version. Você tem o banco feito o upgrade para o 12. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí sobre o Oracle. Falamos aí sobre o upgrade da versão 11G para 12C, né, utilizando aí o script do CAT Upgrade, né, em um ambiente que é single instance e que é não CDB. Né? Então, fizemos aí todo o passo a passo, demonstrei para vocês. Espero ter colaborado aí com conhecimento, tá? Então, se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve aí, ajuda a fortalecer o conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, aciona o sininho aí para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá bom? Para ajudar a fortalecer o canal. Conta com a colaboração de vocês, ok? Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.